A paz do Senhor, pessoal. Nesse vídeo irei fazer uma exposição bíblica de Ezequiel capítulo 3, a partir do versículo 16, e falar sobre o Atalaia de Israel. E se esse assunto te interessa, então já se inscreva aqui no canal para acompanhar todos os estudos que irei publicar nessa playlist sobre a justiça divina. Esse trecho das Escrituras fala sobre a chamada profética de Ezequiel. O capítulo 1 conta a visão que Ezequiel teve da glória de Deus. Já os capítulos 2 e 3 mostram o encargo divino que o profeta recebeu para o seu ministério profético. Tendo esse contexto em mente, podemos ler Ezequiel capítulo 3 a partir do versículo 16. Depois dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, eu o coloquei como atalaia sobre a casa de Israel. Você ouvirá as palavras da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Atalaia é uma palavra feminina de origem árabe que significa lugar alto. A função do atalaia é descrita em 2 Samuel, quando Aimaas foi ao encontro de Davi para contar sobre a morte de Absalão, e 2 Reis, quando o rei de Israel, Jeú, foi ajudar para matar Jorão e Acasias. Porém, a melhor descrição da função do atalaia é ilustrada numa parábola de um militar no posto de um sentinela. Ezequiel capítulo 33, a partir do versículo 2, diz assim: Quando eu fizer vir um exército inimigo sobre uma terra, se o povo dessa terra escolher um homem no meio deles e o constituir por seu atalaia, e esse, ao ver que o inimigo se aproxima, esse atalaia toca a trombeta avisando o povo. Então, aquele que ouvir o som da trombeta e não se der por avisado, se o inimigo vier e o abater, esse será responsável pela sua própria morte. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, será responsável por sua própria morte. Se ele tivesse dado atenção ao aviso, salvaria sua vida. Mas, se o atalaia vir que vem o inimigo e não tocar a trombeta e o povo não for avisado, se o inimigo vier e o abater um deles, este foi abatido na sua maldade, mas quem será responsável pela morte dele é o atalaia. Deus já sabia de antemão que os filhos de Israel no exílio continuariam na sua rebelião. A casa de Israel não vai querer dar ouvidos a você, porque não querem dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel tem o coração fechado e a mente endurecida. Assim, Ezequiel foi constituído por Deus atalaia para profetizar aos filhos de Israel. Seu propósito era advertir os filhos de Israel, pois hão de saber que esteve no meio deles um profeta. O trabalho do atalaia era vigiar em cima do muro da cidade, a fim de advertir as pessoas sobre algum perigo próximo. Portanto, o papel de Ezequiel era de ser um atalaia espiritual. Deveria advertir o povo quanto ao julgamento por vir. E Deus consideraria Ezequiel responsável pela morte de seus companheiros judeus se falhasse em adverti-los das consequências do pecado. Todas as pessoas são individualmente responsáveis perante Deus, mas os crentes têm uma responsabilidade especial em advertir os incrédulos sobre as consequências de rejeitarem a Deus. Isto deve nos motivar a começar a compartilhar a nossa fé com as outras pessoas, em palavras e em ações. São duas responsabilidades principais do cristão: anunciar o evangelho ao pecador e se cuidar para permanecer em Cristo até o fim. Do versículo 18 ao 21 de Ezequiel capítulo 3, nós percebemos que todo cristão deve anunciar o evangelho aos ímpios e ao justo que se desviou da sua justiça. Quando eu dizer ao ímpio, você certamente morrerá, e você não avisar e nada dizer para advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Mas,
se você avisar o ímpio e ele não se converter da sua maldade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Se o atalaia não avisar o ímpio sobre o seu mau caminho e o perigo em que ele se encontra, certamente o ímpio vai perecer e o mensageiro será cobrado diante de Deus. Escreveu o apóstolo Paulo: porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. O fiel ministro de Deus também deve advertir a sua congregação para que não viva em pecado, para que não seja excluída do reino de Deus. Aqueles que ensinam que o cristão pode viver a sua vida ímpia e imoral sem comprometer a sua salvação eterna, sofrerão eles mesmos o severo julgamento divino. Paulo afirmou que os injustos não herdarão o reino de Deus. Ao tratar das obras da carne, Paulo conclui: as obras da carne são conhecidas. Então ele cita quais são as obras da carne e conclui dizendo: os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então fiquem sabendo disso: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta tem herança no reino de Cristo e de Deus. Sempre devemos lembrar que Deus nos ordenou ir ao mundo inteiro e proclamar o Evangelho, e que isso inclui a advertência da morte eterna para todos aqueles que não se arrependerem nem crerem em Cristo. Deus, portanto, constituiu a igreja como um atalaia. Jesus declarou na sua ascensão: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão as minhas testemunhas até os confins da terra. Aliás, não podemos esquecer da grande comissão. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Por muito tempo eu ouvi os ímpios afirmarem que Deus não iria punir quem nunca teve a oportunidade de conhecer o Evangelho. Porém, o versículo 18 deixa claro que mesmo o atalaia não avisando sobre o perigo, o ímpio morrerá na sua maldade. As pessoas não podem presumir que a ignorância, mesmo devida a pregadores negligentes, lhes servirá como desculpa para livrá-las do castigo de Deus. No Pentateuco, Deus já havia ordenado a morte como castigo para muitas violações às suas leis e advertiu que a morte seria uma consequência para qualquer tipo de pecado constante. O povo de Israel havia há muito tempo abandonado esse severo padrão de purificação, de modo que Deus fez voltar as suas mãos à execução, como na destruição de Israel e de Judá. A responsabilidade de advertir o ímpio do seu mau caminho é tão grande ao ponto do Senhor dizer: você será responsável pela morte dele. Em outras traduções diz: o sangue da tua mão requererei. Quando Silas e Timóteo chegaram à Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo então sacudiu as suas roupas e disse-lhes: que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele e a partir de agora vou para os gentios. Testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de anunciar todo o plano de Deus. É por causa desta prestação de conta que o autor aos Hebreus vai nos ordenar: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Então nós vemos que temos o dever de pregar o evangelho aos ímpios, só que também temos o dever de advertir os justos da nossa congregação. No versículo 20 diz assim: também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que você não o avisou. Ele morrerá no seu pecado, e os atos de justiça que ele havia praticado não serão lembrados, e você será responsável pela morte dele.
No entanto, se você avisar o justo para que não peque e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e você terá salvo a sua vida. Temos aqui o caso de uma pessoa que estava obedecendo a Deus ao praticar a justiça, mas que caiu em pecado ao se desviar da justiça. Então, quando o justo se desvia da justiça, ele precisa igualmente ser avisado. Esse mesmo princípio na fé cristã significa que temos responsabilidades diante de Deus por aqueles irmãos e irmãs que estão se esfriando na fé ou que se afastaram dos cultos, e isso pode levá-los ao completo desvio. É dever nosso cuidar uns dos outros. Os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. A nossa preocupação não é somente com o pecador ignorante, mas também com as ovelhas que se desgarram do rebanho. Você lembra da parábola da ovelha perdida? Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da qual se perdeu até encontrá-la? Hebreus nos adverte: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. O salmista vai nos dizer: grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há nada que os faça tropeçar. E para concluir, precisamos entender que o nosso compromisso diante de Deus é pregar o Evangelho e não converter as pessoas, pois quem converte é o Espírito Santo. O Senhor nos manda pregar a palavra como anunciou a profeta. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, devemos anunciar a mensagem do Evangelho. E é isso que devemos fazer, com oração, guiados pelo Espírito Santo. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado você, e se gostou desse vídeo, deixe o seu gostei para a plataforma ver que esse assunto é relevante. Deixe também o seu comentário com algum versículo bíblico que possa complementar essa reflexão para edificar a fé de quem vai ler. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.